Olá, eu sou o Mago Alberic e esse é o canal Desdogmatiza. Reencarnação, karma, evolução. Temas que com certeza você já ouviu falar, não já? Mas como em todos os nossos vídeos, daremos a vocês informação que você só encontra aqui, no nosso canal. Você sabe quantas encarnações um ser humano deve cumprir? E a pergunta mais importante, para que tudo isso? Venha descobrir com a gente. Reencarnação. Um assunto muito comum em religiões como o hinduísmo e que já foi comprovado inúmeras vezes em locais como a Índia. Como, por exemplo, uma criança que nasce e se lembra de quem era exatamente em sua vida passada, sendo levado na casa antiga em que residia e se lembrando de coisas que apenas o falecido sabia, como, por exemplo, como abrir um cofre que está escondido, sabendo até mesmo o que tinha dentro desse cofre. Enquanto aqui no Ocidente, ainda esse assunto é tratado de forma a precisar acreditar ou não, ainda no requisito da fé. Para falarmos de reencarnação, é necessário adentrarmos em um tema pouco conhecido. Um tema que se chama a Roda da Sansara, ou seja, a Roda das Reencarnações. De acordo com o hinduísmo e de acordo com algumas vertentes do budismo, o ser humano deve reencarnar, cumprir a sua sina no número de 108 vidas, que são as 108 contas do colar de Buda. Ou seja, em nosso meio existem algumas almas que estão apenas começando a sua jornada, tratando-se de pessoas bastante ingênuas, relativamente puras, enquanto que algumas de nós já estamos no final de todo o ciclo das reencarnações, sendo sempre pessoas mais astutas, mais vividas, mais experientes, aparentando uma clara lucidez maior. Se prestássemos atenção nesses fatores nas pessoas em que conhecemos, daria levemente para perceber algumas diferenças entre crianças que já nascem parecendo estar muito à vontade com a vida, enquanto outras ainda parecem estar em relativo transe. Isso é o que nós já ouvimos falar sobre almas velhas e almas novas. Mas se prestássemos atenção em todo esse sistema de 108 vidas, acabaríamos nos perguntando, para que tudo isso? De onde nós viemos antes dessas 108 encarnações? E para onde iremos depois, quando as 108 encarnações terminarem? Acreditando você ou não, tudo isso será devidamente explicado aqui no nosso canal. De acordo com os gnósticos, esse planeta Terra seria como se fosse um berço, onde apenas duas coisas poderiam ser gestadas aqui: anjos e demônios. Ou seja, você teria 108 vidas para conseguir evoluir para um lado ou para outro lado. Assim como diz no capítulo 3 de Apocalipse, nos versículos 15 ao 16. Eu sei das tuas obras, e sei que tu não és nem frio e nem quente. E por ser morno, nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso quer dizer que chegando ao fim das 108 encarnações que você tem para cumprir, se você não conseguir ser um anjo ou um demônio, você será jogado para fora da bolha que cerca a nossa realidade planetária e cairá inevitavelmente em uma das 12 esferas infernais, de acordo com o pecado que você mais cometeu durante todas essas 108 encarnações. Você poderia se perguntar, como eu já ouvi muitas pessoas dizendo,
Mas eu não matei, eu não roubei, eu não fiz nada de mal. Logo, irei para o céu. Você está completamente enganado. Se em 108 vidas você passou ocupado demais assistindo novela, Big Brother, futebol, e não teve tempo para se evoluir espiritualmente, seja para que lado for, você, por mecânicas do universo, irá ser jogado fora da bolha, irá ser jogado em uma das 12 esferas infernais, porque isso é um sistema mecânico. Não tem a ver com eu não roubei, eu não matei, eu não fiz mal para as pessoas. O universo não se importa com isso. Você deverá ser útil para o universo. Como explica um antigo gnóstico já falecido, Samael Aun Weor, ele diz que o inferno é cheio de pessoas de bem, de bons pais de famílias, de pessoas que eram honestas, e que depois de morrerem, caírem nesse lugar sem sequer saberem porquê, blasfemam e insultam Deus dia e noite, todos os dias de suas existências. Mas antes de explicarmos sobre os infernos, sobre as zonas de Malva, como são chamados, vamos nos ater ainda às 108 encarnações, aonde você, depois de morto, ainda permanece, caso você não tenha cometido nenhum dos ditos pecados de morte. Os ditos pecados de morte te jogam para fora da bolha. Caso você viveu sua vida de forma mediana, natural, quando você morre, você permanece nas suas 108 encarnações, ainda aqui, dentro da bolha que cerca a nossa realidade. As variações do que acontece com você depois que você morre dependerá muito da forma em que você viveu, das suas crenças, das suas verdades, dos seus achismos, das suas fés. Você poderá, por exemplo, quando morrer, vivenciar de forma lúcida todo o processo de sua morte, o processo de sua decomposição física, sentir os vermes comendo a sua carne, você inchando e explodindo. Você poderá também ficar preso no túmulo, tanto dentro do túmulo quanto sentado em cima dele, sem conseguir sair de lá. Você também poderá dormir depois de morto, o que consequentemente te joga em uma espécie de subsonho, onde você sonha uma realidade e não sabe propriamente que está morto. Esse subsonho pode ser coisas boas ou pode ser coisas ruins, dependendo da forma em que você viveu. Ou você poderá, como já foi explicado em vídeos anteriores, cair em alguma colônia ou algum umbral, mas também poderá acordar em algum lugar e ficar vagando sem ter para onde ir. Falando um pouquinho sobre os tais umbrais e colônias espirituais, vamos começar mencionando um pouco mais sobre os umbrais. Entendam que todas as cidades que existem, com a sua gigantesca população ou pouca população, estão constantemente produzindo energias sentimentais, tanto boas quanto ruins. Energias de briga, de vício, de discussão, de bebedeira, de sentimentos densos, ruins. São energias pesadas, são energias densas, grossas, mais materiais. Mas também as pessoas produzem energias boas, energias sutis, energias de caridade, energias de amor, energias de afeto. Essas energias que são ruins, ditas ruins, que são energias densas, elas escoam como um nevoeiro e vão sempre para lugares baixos, se acumulam em baixadas, como grandes represas energéticas. Não vão para cima, como dizem erroneamente alguns meios espíritas, que os umbrais ficam acima de nós. Isso não confere com a verdade. Acontece que algumas pessoas no nosso meio, mesmo que ninguém saiba, passam as suas vidas inteiras, ao invés de perder seu tempo assistindo futilidades na TV, evoluindo, estudando, treinando suas mentes de forma assídua,
treinando arduamente os seus sentimentos, as suas emoções. Enquanto que outras pessoas, mesmo que possa se tratar de algum fanático religioso, acabam não evoluindo nada. E quando morrem, se não acabam dormindo por completa falta de consciência, se continuarem acordadas, passam por todos os tipos de infortúnio que passavam aqui no plano físico. Eles continuam sem dentes, eles continuam com necessidades de defecar, de menstruar. Se eles usavam óculos, eles vão ter os mesmos problemas visuais, porque não conseguiram evoluir seu espiritual em quase nada. Eles continuam sentindo fome, sede, frio, da mesma forma que sentiam aqui, todavia sem conseguir recursos para sanar suas necessidades. E muito provavelmente vão acabar sendo escravos de algum ser mais evoluído. Quando não, terão que passar a sua pré-reencarnação fugindo o tempo inteiro, até que a roda da Sansara e as forças universais pegue essa pessoa e a jogue novamente para reencarnar. Já esses seres humanos que conseguiram evoluir muito, quando eles chegam no lugar que tem uma represa energética, com energia abundante e que não possui nenhum dono, eles enxergam nisso o mesmo que um pedreiro enxerga ao ver abundantes materiais de construção. Com as suas mentes treinadas, eles conseguem construir o que eles quiserem. Constroem prédios, ornamentos, alimentos, bebidas, drogas, enfim. Com um represamento esse ser espiritual que era um humano treinado se tornará um chefe dos chamados umbrais. Ou, em contrapartida, um espírito que também treinou sua mente, mas está do lado sutil da força, ao encontrar essa energia abundante, que fica nas alturas das nuvens, geralmente em cima das cidades, também construirá as tais colônias espirituais com os poderes e treinamentos da sua mente. Novamente, entendam que evolução espiritual pode ser tanto bom ou ruim, não tendo em nada a ver com a moral como é pregada por muitas pessoas. Esse lance de ter a ver com a moral, na verdade, é uma forma de controle, pois quando quem vai passar o conhecimento, caso essa pessoa não consiga adquirir conhecimentos de outras fontes, se sentir segura, sabendo que aquele humano tem moral suficiente para não pegar esses conhecimentos e sair usando ao seu bel prazer, então eles ministram esses conhecimentos a essa pessoa. Tudo não passa de controle. Não existe realmente a moral que vai te dar conhecimento e evolução espiritual. Isso não passa de uma falácia. Então, compreenda que uma pessoa, quando evolui e evolui para a bondade, ela vai vibrar de forma mais sutil, mais leve, e encontrará essas energias sutis por afinidade, por ser uma vibração igual à vibração que ela possui. Assim como uma pessoa que já evolui espiritualmente sendo malvada, ela se tornará uma pessoa mais densa, sua vibração será densa. Logo, ela encontrará energias densas, assim como ela vibra. É assim que tantos umbrais e as colônias são construídos. E muitos outros espíritos, muitos outros mortos, irão acabar chegando nesses lugares, mesmo sem saber, mesmo sem entender nada, apenas pelo mesmo processo de afinidade vibracional. Eles vibram igual a esse local de vício e acordam nesse local de vício. Agora, entrar lá dentro, morar lá dentro, ser convidado para morar, ser resgatado, ser escravizado, dependerá única e exclusivamente da mente daquele que o criou, das verdades daquele que criou o local, das crenças daquele que criou o local, não tendo nada a ver com anjos ou Deus ministrando as regras desses locais diretamente. Isso é algo extremamente particular dos seus criadores.
já que tanto anjos quanto demônios existem, como já mencionado, fora da nossa bolha, fora da bolha que cerca a realidade planetária. E é muito raro uma entidade dessa estirpe ter que entrar dentro da bolha para ter que resolver algum problema. Essa história de possessões que existem em alguns meios religiosos não passam de fantasias, de devaneios, de teatralizações baratas. É importante frisar que um anjo de verdade ou um demônio são criaturas enormes, com mais de 3 ou 4 metros de altura, com uma potência espiritual gigantesca. Um ser humano jamais teria capacidade de suportar dentro de si uma potência dessas, uma entidade dessa estirpe. E no próximo vídeo continuaremos abordando temas ligados aos umbrais e às colônias espirituais. E o tema sobre a bolha que cerca a nossa realidade. Mas também adentraremos no tema o guardião do umbral. Qual é o seu ponto de vista? Duvida ou acredita? Eu novamente desafio você a deixar aqui embaixo o seu comentário e a pensar se, no momento da sua morte, você acabará se lembrando de que já experimentou e vivenciou isso da mesma forma muitas e muitas vezes, ou se você simplesmente, quando morrer, deixará de existir. Quando não, dormirá até o dia do juízo final, sem precisar ter fé e nem acreditar, apenas observando e se utilizando de leis naturais do universo que sempre estiveram ao nosso dispor. Aqui é Mago Alberic e esse é o canal Desdogmatize.